Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma resenha desse livro, Faça Fortuna com Ações, numa série aqui do canal que é Educação Financeira e também para fazer resenhas de livros, que é um exercício muito interessante. Tudo bem? O livro Enriquecendo com Ações tem um título bem assim, parece meio clickbait, um livro de autoajuda, mas é um livro de um ótimo conteúdo de educação financeira. Não é um livro bobo, que de aeroporto, sabe, vocês? Assim, aqueles livros que você compra e não tem tanto conteúdo, tanta densidade de conteúdo. Não, esse livro é muito bom sobre esse assunto, que é ações. E o título é maravilhoso, que sim, é possível enriquecer com ações, e eles vai explicar. Mas é isso mesmo. Então é do Décio Bazin e propõe uma visão simples e direta e ao mesmo tempo provocadora sobre investimento em ações. Longe de ser um manual técnico ou repleto de fórmulas complexas, a obra se apresenta como uma espécie de guia de comportamento focado muito mais na mentalidade de investidor do que em estratégias sofisticadas de mercado. Logo, ao longo do texto, o Bazin constrói sua argumentação a partir de observação prática do funcionamento da Bolsa. O Bazin era um jornalista, se não me engano, e ele trabalhou muito tempo na Bolsa brasileira. Então ele conhecia bastante pessoas da Bolsa e além dele mesmo ser um investidor que ganhou dinheiro e perdeu dinheiro na Bolsa, dividindo os participantes em perfis como. Então, no livro, ele divide os participantes da bolsa como manipuladores, especuladores e investidores. Essa classificação, embora simplificada, cumpre um papel importante: ajudar o leitor a se posicionar dentro do mercado. Qual desses papéis você quer adquirir ou conhecer esses três papéis é muito importante. Ao fazer isso, o autor conduz o leitor a uma escolha implícita: abandonar a postura especulativa e adotar uma visão de longo prazo, baseada na disciplina e na constância. Esse é o mais importante. O que vai fazer a gente enriquecer com ações não é descobrir uma empresa que vai estourar amanhã. Se tratando de educação financeira, inclusive das ações, o que faz a gente ter um ganho é o longo prazo e, claro, boas empresas. Mas nada vence o longo prazo e a constância nos aportes, né? Na compra de ações. O mais importante da gente nesse assunto de educação financeira é saber guardar o dinheiro, uma parcela do dinheiro para isso, reservar, é mudar realmente a sua mentalidade e a sua relação com o dinheiro. O núcleo da proposta de Basile é bastante claro: investir em empresas sólidas que paguem bons dividendos e mantê-las ao longo do tempo. Para ele, o verdadeiro enriquecimento não vem da tentativa de prever movimentos de preço, mas da construção de uma carteira ainda que gere renda recorrente. A gente tem que pensar sobre isso quando fala de educação financeira em ativos. Muita gente na internet, e com razão, às vezes fala que é um CDB, um tesouro direto, os juros que tem ali sobre ele, acaba até rendendo mais que ações. Só que essas pessoas não pensam a longo prazo, que o Bazin fala que as ações sempre vencem a longo prazo, principalmente a inflação, que é o que acaba com o nosso poder de compra, né? Muitas vezes nós temos um salário bom, nominal, só que o que esse salário que a gente tem consegue comprar na vida do dia a dia diminui. Então, mesmo com o salário mais alto, a gente está mais pobre. Isso é o efeito da inflação. É corroer o nosso poder de compra. Então, você tem o salário nominal alto, mas ele não consegue comprar tanta coisa quanto conseguia comprar antes. E as ações, elas são os melhores meios para a gente tentar vencer a inflação. Elas sempre vencem a inflação a longo prazo. Mas se você pensar a curto prazo, e o livro Bazin fala disso, você vai acabar ficando nervoso e tendo problemas com as ações e perdendo dinheiro com as ações. E as ações, como eu falei, elas geram dividendos, elas geram renda passiva. E isso é muito importante falando de educação financeira. Algo que gere renda passiva para a gente. Porque o nosso emprego, ele gera uma renda ativa, a gente tem que trabalhar. Então nós temos que ter ativos que gerem receitas, rendas passivas para nós. E as ações são ótimos ativos para isso.
Essa ênfase na renda passiva representa uma das maiores contribuições do livro, concordo plenamente. Se entender que as ações elas são um patrimônio. Pensa assim, num apartamento que você compra e te gera um aluguel. As ações são um pouco isso. Não geram aluguéis mensais, como um apartamento, mas elas vão te gerar uma renda. Então, sempre que você pensar em vender uma ação, pense bem. Você vai estar vendendo um patrimônio gerador de renda. E um patrimônio que se valoriza também as suas cotas, além de gerar renda. Pensar duas vezes. Ao deslocar o foco do ganho de capital para o fluxo de renda, Bazin propõe uma mudança significativa na mentalidade. O investidor deixa de pensar em vender ativos no futuro para consumir e passa a enxergar o patrimônio como uma fonte permanente de geração de renda. Eu vou explicar isso. Vamos supor. Você já conseguiu juntar um dinheiro, investir seu dinheiro, né? Você já conseguiu fazer isso na sua vida. Acredite, você está na frente de muita gente, está indo muito bem. Mas, para que é esse dinheiro que você está juntando a longo prazo? Para que você quer esse dinheiro? O que você quer fazer com ele? Isso que você tem que compreender. Se você quer que esse dinheiro que você guardou em ações, vamos supor, você pensa em consumir essas ações, não é uma ideia tão boa. O mais importante é você pensar nas ações como um patrimônio que te gerem renda. Você pode consumir a renda que as ações geram, os dividendos, ou pode reinvestir os dividendos, que é o ideal para construir um grande patrimônio. Essa ideia, embora simples, tem implicações profundas e ajuda a conduzir comportamentos impulsivos, como vender em momentos de queda ou se deixar levar por notícias e oscilações a curto prazo. Qualquer investidor, principalmente de ações, o principal, ele fala isso no livro, o Basile fala isso no livro, é ter o sangue frio. São muitas notícias que a gente vê todo dia, a bolsa cai e desce todo dia. Só que se você pensar a longo prazo, a 20, 10, 15 anos, e que você tem um patrimônio que te gere dividendos, lembrando sempre do que eu falei da inflação anteriormente, você não vende correndo. Você não vende correndo. Você pensa, quando você vender, você está vendendo patrimônio. É tipo vender um apartamento, que você vende um apartamento, tem o dinheiro, só que você perde aquele patrimônio que gera uma renda quando você vende. É claro que você pode aplicar o dinheiro de melhor forma, só que você perde um gerador de renda. No entanto, essa mesma simplicidade também revela algumas limitações. O critério central baseado em dividendos pode levar à exclusão de empresas que, embora não distribuam lucros elevados no presente, possuem grande potencial de crescimento. Exemplos conhecidos como do mercado como o WEG, né, mostram que a valorização de longo prazo pode estar mais associada à reinversão de lucros do que à sua distribuição imediata. Eu vou explicar isso. Assim, a aplicação rígida do método de Basile pode restringir o universo de boas oportunidades. No livro do Basile, tem uma fórmula muito simples para você saber se uma ação está cara ou está barata. É muito simples. Tem lá no livro dele. Se você jogar na internet, você vai achar esse cálculo que você faz. Tudo bem? E aí você sabe, de acordo ali com o dividendo yield da ação, você vai ver. Esse cálculo é muito simples. Então tem ações, como essa aqui dessa empresa que eu falei, o VEG, né? Que ela muitas vezes não paga dividendos. Por quê? Essa empresa ela está mais preocupada em reinvestir o dinheiro dos acionistas e dos lucros que ela tem do que distribuir dividendo aos acionistas. Quando você compra uma ação, você vira acionista daquela empresa. Então ela está mais preocupada em reinvestir esses dividendos do que oferecer para os acionistas. Ah, isso é ruim? Não, porque essa empresa está visando crescer. Então as ações também vão se valorizar. São aquelas ações que elas não pagam dividendos, só que elas podem se valorizar muito a longo prazo. Vamos supor, uma ação que custa R$ 20 pode custar daqui a 10 anos R$ 200, corrigido a inflação sempre. Então, nós temos que olhar isso também quando a gente vai comprar ações. Se essa ação ela vai se render a longo prazo. Se essa empresa é uma empresa de crescimento. Existem as ações de empresas pagadoras de dividendos, que estão no mercado há anos, e existem empresas de crescimento. Nós temos que
os dois tipos de empresas nas nossas carteiras. Se nós formos muito jovens, o ideal mesmo é a gente ter muita empresa de geração de crescimento. Se a gente for mais velho, é de geração de renda, de dividendos, porque eles precisam de renda. Então, falando muito aqui de renda passiva, que é o que pode gerar uma aposentadoria. O que é uma aposentadoria, gente? É uma renda passiva que você recebe, não é? E as ações podem gerar renda passiva. Além disso, o livro tende a simplificar a complexidade do mercado financeiro, especialmente ao tratar de temas como manipulação e comportamento das corretoras. É um livro bem antigo, não fala da atualidade. Hoje em dia você compra essas coisas, ações aqui no aplicativo da corretora, de uma forma muito simples. Na época não era assim. É um livro que tem muitas histórias bem interessantes, mas você não precisa ficar tão atento assim às histórias em termos de conteúdo. Não é tão técnico, as histórias são mais para situar a gente nesse mundo do mercado financeiro, as histórias e dos investidores. É muito mais para isso, para construir o nosso imaginário desse mundo, mais do que realmente ter muito conteúdo técnico. Tirando aquela fórmula ali que ele explica. Além disso, o livro de tentar, eu falei, né? E como eu falei, às vezes carece, embora muitas críticas do autor permanecem atuais, sua visão por vezes carece de maior aprofundamento técnico, eu acho. Mas é um livro muito interessante para quem não tem nenhum conhecimento da área ainda. Para quem quer começar. Antigamente, pessoal, quem me vê falando assim, pensa que eu domino esse assunto há anos. Não domino. Eu estou estudando, principalmente para investir meu dinheiro, pensando na minha aposentadoria e renda passiva, né? Eu vou chamar de aposentadoria de renda passiva. E aí eu tô pensando sobre isso e comecei a estudar sobre o tema. E aí esse livro me ajudou bastante. Em última análise, o valor do livro está menos em ensinar a escolher ações específicas, sabe? Um mapa de quais são as ações, isso não é o ideal, porque as ações mudam, as empresas mudam, nós temos que ser autônomos, por mais que você possa delegar isso para o corretor, saiba o que o corretor está fazendo, existem ações específicas e mais em evitar erros comuns, que erros são sempre iguais a longo prazo, ao longo do tempo, quer dizer. Orientar o leitor a ignorar o ruído do mercado, isso é o principal, gente, que eu tenho aprendido, hein? É difícil, às vezes a gente fica nervosa, assim, ai meu Deus, mas eu tenho aprendido muito a isso. Principalmente a montar a carteira com objetivos diferentes e que ações são a longo prazo, não é para mexer, não é o dinheiro que eu quero mexer no futuro, não é o dinheiro que eu pretendo nem consumir, usar para consumo, e sim eu quero um dinheiro gerador de renda passiva. E Basel contribui para uma visão mais madura e sustentável do investimento de ações. É um livro que eu recomendo para quem quer educação financeira, vale a pena. Se você quiser saber mais de resenha de livros, de educação financeira e de estudos, que esse é o meu objetivo com o canal, é tudo que eu aprendo, eu gosto de ensinar. Essa é uma das formas que você pode aprender algo melhor ainda, é ensinando. Até o próximo vídeo.